E aí, pessoal, boas-vindas a mais um Explainer trazido pela Ford College. Na nossa última sessão, a gente mergulhou fundo na elaboração daquele relatório final super abrangente sobre a Solana, focando bastante nos padrões de qualidade, lembram? Bom, hoje a nossa missão é pegar exatamente aquela mesma mentalidade rigorosa e aplicar no nosso trabalho de base do dia a dia. A gente vai mapear o terreno do desenvolvimento na Solana e descobrir como encontrar as referências exatas nesse oceano de informações da Web3. Bora lá? Sabe aquela frustração clássica de quem constrói na Web3? Você tá lá, encontra um trecho de código super promissor num fórum, roda a compilação cheio de esperança e, bum, tudo quebra na mesma hora porque aquela função já foi descontinuada há uns 3 meses. A velocidade das coisas numa blockchain de alta performance tipo a Solana não perdoa. Navegar por essa evolução constante exige bem mais do que só dar sorte numa busca na internet, né? A gente precisa de um sistema tático de verdade para parar de perder horas preciosas caçando fantasmas de versões antigas. Então, esse é o nosso mapa estrutural de hoje, cobrindo 5 pontos essenciais. Primeiro, o labirinto de recursos Solana. Em seguida, a biblioteca, a caixa e o mapa. Depois, vamos ver como avaliar a credibilidade. O quarto ponto é o fluxo de trabalho ideal e, por fim, a conclusão e os próximos passos. Vamos direto para a seção 1. O labirinto de recursos Solana, ou como encontrar a referência certa. O grande segredo aqui é tratar essas diferentes categorias não como um bolo só, mas como ferramenta super especializada, sabe? Cada uma resolve um problema muito específico. Por exemplo, a documentação oficial vai te explicar as garantias do protocolo com uma precisão quase matemática. Já os repositórios, eles te entregam um código executável, os exemplos reais de implementação. Enquanto isso, a comunidade e os hubs curados funcionam como o nosso radar para aquelas mudanças que estão acabando de surgir. Se a gente misturar os papéis de cada uma dessas áreas, é batata. É o caminho mais rápido para acabar adotando padrões que já estão totalmente obsoletos. O que nos leva à seção 2. Biblioteca, caixa e mapa. O nosso modelo mental. O nosso dilema diário na engenharia basicamente se divide em 2 polos. Pensa comigo. A biblioteca é aquele seu destino inevitável quando a exatidão simplesmente não é negociável. Ela que dita a regra final, com especificações mantidas pelas próprias equipes centrais. Do outro lado, a gente tem a caixa de ferramentas, que são os SDKs e aqueles programas de exemplo que funcionam como aceleradores de desenvolvimento. Eles são ótimos, reduzem muito o atrito, mas olha, exigem um escrutínio bem severo. Afinal de contas, um código de exemplo que parece brilhante à primeira vista pode muito bem estar referenciando um ambiente de execução que já ficou lá no passado. Mas aí você me pergunta, e quando surge aquele caso isolado super esquisito, ou quando a documentação oficial está um pouquinho atrasada? Bom, é exatamente aí que entra o mapa. O mapa engloba todas aquelas coleções curadas e os sinais sociais da comunidade. Porque, vamos ser sinceros, é lá nos fóruns e nos grupos que surgem os contornos mais criativos para problemas que ninguém esperava. Eles são pulso vital para a gente descobrir soluções bem antes delas sequer chegarem nas especificações formais. É puro ouro. Seguindo em frente. Seção 3. Como avaliar a credibilidade, o famoso controle de qualidade. Olha, existem 3 perguntinhas básicas que formam o teste de fogo para qualquer recurso que você encontrar por aí. Anota aí. Quem mantém o projeto? Há quanto tempo ele recebeu a última atualização? E o detalhe que mais entrega o jogo: esse material faz referência direta a fontes primárias? Pensa bem, se um guia te ensina a usar uma API, mas não especifica qual versão da SDK ele está usando, furada. É um recurso de baixíssima confiança. Aqui, transparência total não é luxo, é regra. Então, para a gente colocar essa inspeção na prática de um jeito sistemático, funciona assim. Ao olhar documentações oficiais, busca sempre pelo controle de versões e aquele registro de alterações, o changelog. Agora, se estiver olhando repositórios e SDKs, os sinais vitais são testes abrangentes, tags de release claras e uma frequência bacana de commits, beleza? Para tutoriais, procurar por carimbos de data e ver se as versões da API estão lá vinculadas é parada obrigatória. E por fim, nos hubs curados, a credibilidade se apoia totalmente na reputação de quem está fazendo curadoria. Fazer essa validação cruzada é o que vai blindar o seu projeto de vez. Bora para a seção 4, o fluxo de trabalho ideal, o processo de montagem. O nosso fluxo de trabalho ideal se desenrola em 5 passos superlógicos. O passo 1 é, sem dúvida, definir o seu problema em uma única frase bem precisa. Isso já te diz na hora se você precisa ir direto para a biblioteca oficial ou garimpar na comunidade. Passo 2, localizar a documentação lá na fonte primária. Passo 3, focar na verificação prática, testando as coisas em ambientes isolados.
O passo 4 é bater um papo com a comunidade para pegar o contexto daquelas armadilhas de performance que ninguém te conta. E o passo 5, esse a galera vive esquecendo, é um monitoramento constante das atualizações, para evitar aquele susto chato de código quebrando do nada. Agora, quer saber o verdadeiro segredo para ter eficiência no longo prazo? A sua busca não pode simplesmente evaporar no ar quando você fecha a aba do navegador. O ideal mesmo é manter anotações consistentes de cada recurso útil que você trombar. Salva a URL, define se aquilo serviu como biblioteca, como caixa de ferramentas ou como mapa, e já dá uma nota para o nível de confiança. É exatamente assim que um monte de links perdidos se transforma na sua base de conhecimento pessoal e duradoura. Isso salva vidas, confia em mim. E chegamos na seção 5, conclusão e próximos passos, a nossa inspeção final. Então, recapitulando os nossos princípios de ouro para manter a sanidade técnica intacta. Primeiro, prefira sempre a biblioteca quando as garantias do protocolo forem cruciais. Segundo, use a caixa de ferramentas sem medo para acelerar suas ideias, mas não esquece de checar a compatibilidade, hein? E terceiro, confie no mapa para buscar aquela validação social da comunidade em caminhos que ainda não foram oficializados. É aquele equilíbrio fino entre o rigor técnico e a velocidade. Para fechar, deixe uma provocação. Qual é exatamente a próxima pergunta de uma frase para o seu projeto Web3? Porque vamos combinar, começar a desenvolver sem uma pergunta clara é pedir para se perder na confusão. Ter isso bem definido é o que prepara o terreno de verdade para a sua fase de aprendizado prático. E se a ideia continuar evoluindo de um jeito estruturado e dominar cada vez mais esse ecossistema, o caminho está traçado. Dá um pulo lá em forge.college. A Forge College está aqui justamente para ajudar a construir essas bases sólidas que mudam o jogo na hora de desenvolver. Muito obrigado por acompanharem esse Explainer até o final e a gente se vê no nosso próximo mergulho técnico. Valeu!